Outro importante assunto que a gente tem em relação à PEC são as questões das vedações. Quando não pode ser proposta a PEC em um determinado momento ou uma determinada situação. Por isso que eu falei que nós voltaríamos ao parágrafo 1º, né? Então, existe ali, assim, as chamadas vedações, quer dizer, quando não pode ser proposta uma PEC. Nós temos as chamadas vedações materiais e as chamadas vedações circunstanciais. A primeira vedação, nós temos aquelas previstas no parágrafo 1º da Constituição, que são as chamadas vedações circunstanciais. Olhem o que diz o parágrafo 1º do artigo 60. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Então, estas vedações circunstanciais, elas impedem a modificação do texto constitucional em um momento de gravidade que o Brasil venha passando. Então, é o momento que vai impedir a modificação do texto constitucional. Quais são as situações que impedem a modificação da Constituição? Se tiver na vigência de intervenção federal, se tiver na vigência de um estado de sítio ou estado de defesa. São aqueles momentos de crise institucional que a gente fala. O Brasil, em 2018, o estado do Rio de Janeiro, ele passou por uma intervenção. Né? Naquele momento, enquanto estava na vigência da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, a Constituição não puderam analisar nenhum projeto de emenda à Constituição. Tudo bem? Depois nós temos as chamadas vedações materiais, quer dizer, impedem a modificação, a alteração de artigos da Constituição que tragam as cláusulas pétreas. E isso está lá no parágrafo 4º do artigo 60, que fala assim, ó, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado, voto secreto, direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. As chamadas cláusulas pétreas que vocês estudaram lá no primeiro ano. Então, nesses assuntos, não é possível você mandar um projeto de PEC. Tudo bem? Forma federativa, quer dizer, nós já estudamos sobre federação. Voto direto, secreto, universal e periódico. Qualquer projeto tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico, ele não vai poder seguir, porque está diante do impedimento da vedação constante do parágrafo 4º do artigo 60. Separação dos poderes, direitos e garantias individuais. Tudo bem? Então, aqueles artigos, né, aqueles incisos do artigo 5º, né, dos direitos e garantias individuais, não podem ser objeto de PEC. Tá? A própria Constituição proíbe, a própria Constituição não permite nos assuntos ali, o inciso 1, 2, 3 e 4, não é permitido você fazer uma proposta de PEC. Pessoal, outra coisa que eu não falei para vocês, que é extremamente importante, anotem aí no caderno de vocês. PEC não tem sanção ou veto. Então, o projeto de emenda à Constituição, ele não é objeto de análise do presidente da República. A única participação que o presidente da República pode ter em uma PEC é a iniciativa. Anotem que isso é importante, tudo bem? Então, em PEC não tem a participação posterior do presidente da República. A única participação que o presidente da República pode ter na PEC é na iniciativa. O que é promulgação? Promulgação é o ato de validar a lei. Então,
PEC, né, uma emenda constitucional, como ela não vai para sanção ou veto do presidente, nas demais espécies normativas, quase na maioria das espécies normativas, quem faz a promulgação e a publicação é o presidente da República. No caso da PEC, outra particularidade, no caso da emenda à Constituição. A emenda à Constituição, ela é promulgada pela mesa da Câmara e do Senado, tá? Então, ela é promulgada, ela é validada pelas mesas das casas, não havendo participação do presidente. Portanto, quem faz a promulgação, que é o ato de validade, e a publicação, que é o ato de dar conhecimento em uma emenda constitucional, é o próprio Poder Legislativo. Tudo bem? Isso também é de extrema importância para a gente em relação à PEC. Outra situação importante é o que está previsto no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 60, que fala assim, ó, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. O que quer dizer isso? Vamos pensar que esta proposta que está hoje, né, no Congresso Nacional, a PEC da segunda instância, ela seja rejeitada esse ano. Ou ela seja havida por prejudicada, quer dizer, não vai ser votada este ano. O que quer dizer? Não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Puxem aí na cabeça de vocês quanto tempo é uma sessão legislativa. Isso mesmo, parece que eu estou ouvindo vocês me falarem, tá? 1 ano. Então, se uma emenda à Constituição, ela for rejeitada em 2020, ou ela for, não tiver o seu trâmite normal em 2020, ela não pode ser novamente iniciada uma nova proposta no ano de 2020. Ok, pessoal? São todas essas curiosidades, características e importantes assuntos relacionados à emenda à Constituição que vocês precisam anotar, certo? Até a próxima!